Então temos mais uma pergunta aqui. Na teosofia se fala muito dos 7 corpos sutis. Como podemos perceber e harmonizar esses corpos no cotidiano, principalmente em tempos de tanto estresse e distração? Então, esses corpos sutis, por mais que didaticamente a gente separe eles, né? Por exemplo, em físico, prânico, astral, mental, Budi. Na realidade, a gente pode lidar com eles também de uma forma mais harmonizada, né? Todos eles se tocam, por assim dizer, né? Por exemplo, no momento atual que nós estamos, vez ou outra nós sentimos alguma intuição, algum sentimento elevado que nos conecta, que faz com que nós nos sintamos não separado de todo o resto, mas uma parte integral, né? Ou então um amor ou amizade, ou amor por alguma pessoa. Então, quando isso acontece, na verdade, o que está ocorrendo é que essas partes mais elevadas dos 7 corpos que você comentou, né? Por exemplo, a parte mais espiritual, ela está influenciando a nossa parte mais animal, né? Os nossos veículos mais materiais. Então, como podemos perceber e harmonizar esses corpos no cotidiano? Foi a sua pergunta, né? Em tempos de tanto estresse e distração. Então, realmente, o estresse e a distração fazem muitas vezes com que a gente acabe se prendendo a coisas externas, né? A coisas que nos puxam para fora, nos fazem ficar conectado com coisas que não trazem esse tipo de sentimento mais elevado, de senso de conexão e de clareza que falávamos aqui agora há pouco. Então a ideia é que, pelo menos, se você tem muitos compromissos, você tem muitas tarefas, trabalhos, né? Ou até na distração mesmo para passar o tempo, né? Muitas vezes a gente acaba caindo nisso também. Pelo menos que você tenha um momento definido, né, no seu dia, para que você possa gerar essa reflexão, essa internalização, porque se a gente deixa para o acaso, né? Quando eu me lembrar eu faço, né? Senão a gente não coloca na nossa agenda isso, principalmente no início, quando a gente ainda está criando esse hábito. O que ocorre é que acaba que as coisas do mundo aí, né? Essa miríade de coisas que nos chamam a atenção, normalmente elas são coisas que não são tão sutis, né? São coisas bem escrachadas mesmo, né? Que, como é que eu vou dizer? Que nos roubam a atenção de forma até violenta. Então, isso vai ficando para depois, porque toda essa questão mais sutil é uma questão também é um sussurro, né? Não é algo que grita, né? E tem tanta coisa gritando, né? Nesse mundo atual aí, que a gente tem que definir por vontade mesmo, ó o gato aqui, por vontade, o nosso momento, né? Aquele momento em que a gente vai buscar essa internalização. Outra pergunta aqui. Tenho lido sobre os ciclos cósmicos e as raças raiz mencionadas por Blavatsky. Estamos realmente entrando em uma nova era espiritual? Qual o papel da humanidade nesse novo ciclo? Então, na doutrina secreta, tem a antropogênese, que fala justamente dessa evolução da raça humana. E essa evolução vai se dando através de diversas fases da evolução humana. E isso não é algo de agora, né? Por exemplo, que você falou, estamos entrando em uma nova era espiritual. A partir do momento que o ser humano obteve uma mente, pôde pensar, refletir, né, sobre as coisas, ali se iniciou a era espiritual, digamos assim, porque ali
é quando essa mente ela pode ser, ela começa a ser um mecanismo do nosso verdadeiro eu, que estava cativo na matéria até então, né? Não tinha como se expressar sem uma mente. E a partir do advento que o ser humano tem uma mente, né? Segundo o que esses mestres da Blavatsky, os mestres de sabedoria, disseram ali através de sua obra, A Doutrina Secreta, que é uma sabedoria atemporal, né? Muito antiga, que remonta lá dos primórdios. Justamente cada... Não é que agora estamos começando a entrar numa era espiritual, mas começa assim uma aceleração, né? Porque cada vez mais as pessoas vão começar a sentir mais essa influência desse eu mais interno, né? Podia se chamar de Deus também, dependendo da nomenclatura, né? É que eu falo dessa forma, assim, o eu mais interno, porque é a nomenclatura que se usa mais comumente pelo hinduísmo e nessas obras, como os mestres da Blavatsky eram do Tibete, né? E muito levando essa linguagem hinduísta, né? Então a gente acaba usando essa nomenclatura do eu interior, né? Desse eu mais profundo. Mas na verdade é a nossa porção divina que emana do Logos, né? Desse Uno divino. E isso vai cada vez mais influenciando agora, uma vez que a gente já começa a ter uma mente e emoções mais estruturadas, capazes de receber influências dessa nossa parte mais elevada e espiritual. Mais uma pergunta aqui, então. Qual é a importância da meditação profunda em contraste com as práticas mais modernas e rápidas da espiritualidade fast food? Ele coloca entre aspas aqui, que vemos por aí. Na realidade, toda prática buscando um aprofundamento é uma prática válida, né? Buscando a nossa verdadeira identidade. Agora, você diz ali espiritualidade fast food. Uma coisa são práticas rápidas, né? No sentido de festa, assim. Isso é válido, claro, porque a gente tem que ir ganhando aos poucos espaço na nossa rotina e colocando aos poucos essa verdadeira identidade como centro da nossa vida, né? Porque atualmente o centro da nossa vida seria a nossa profissão, talvez, vida familiar, e não o nosso verdadeiro eu, né? Porque, como se diz, nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos, e é justamente desse eu que veio e que vai continuar que é a nossa verdadeira identidade, né? Agora, claro, espiritualidade fast food a gente pode comentar, por exemplo, tem muita coisa hoje no YouTube de assuntos dos mais bizarros, né? Fantasiados de espiritualidade, né? A gente vê muita coisa aí. Então isso sim poderia ser prejudicial porque cairia numa fantasia, né? Começar a inventar coisas que não tem qualquer relação, qualquer fonte, né? Qualquer experimentação, não veio de uma longa cadeia de mestres e discípulos, né? Através de experiência, através dos séculos, que estão sendo inventadas nesse momento. Isso sim poderia ser prejudicial, mas práticas rápidas de meditação, por exemplo, eu acho que sempre é útil, claro. Obviamente também a gente não pode cair nessa questão de fazer uma prática de meditação onde a gente começa a mentalizar o ganho de coisas de dinheiro, por exemplo, né? Ou de, sei lá, para conquistar o amor. O que eu quero dizer é que essas práticas de meditação elas devem ser justamente focadas no sentido de adquirir mais consciência e ampliar nossa clareza sobre o nosso verdadeiro eu, que é incondicionado da manifestação, né? Então, se a gente acaba fazendo aí práticas, às vezes a gente vê muita pessoa fazendo oração, pedidos, né?
isso não seria uma prática dita espiritual, né? Seria alguma outra coisa. E aí sim não serviria, mas a prática, por ser rápida ou ser mais aprofundada, isso é natural que comece sempre sendo uma prática rápida e ao longo do tempo nós vamos aprofundando, né? Conforme isso vai se tornando algo mais real, mais palpável e nós vamos sentindo os resultados, né? Realmente dessas práticas a gente acaba aprofundando cada vez mais essas práticas de meditação, estudo, reflexão, diálogos e assim por diante. E então, por hoje seriam essas 3 perguntas e gostaria também de convidá-los a participar das aulas da Sociedade Teosófica, que são grátis, ocorrem todos os dias às 19h30 no canal Sociedade Teosófica, no YouTube. E vamos então para a nossa meditação de encerramento, como fazemos usualmente. E ao final da meditação o vídeo termina e você pode continuar na meditação em silêncio, se assim desejar. Então, colocando os pés bem apoiados no chão, língua no céu da boca, respiração lenta e profunda, abdominal, olhos fechados, ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres.